Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Glemes tem aqui na estrada com os profs. E hoje a nossa aula vai ser sobre espelhos esféricos, introdução aos espelhos esféricos. Então, se tem dificuldade nesta matéria, então assista esse vídeo até o final que vai ser top. Não sai daí! Coisa, moçada, que nós vamos analisar agora são o que nós chamamos de raios notáveis. Antes lá de a gente entrar na parte das contas, da equação de Gauss, antes mesmo de nós construirmos as imagens formadas por um espelho esférico, nós precisamos saber, primeiro, a sua composição, o que é um espelho esférico e o que nós chamaremos de raios notáveis. É isso que a gente vai ver agora, beleza? Então eu vou soltar uma animação da tela e nós vamos entender essas situações. Bora lá. Primeiramente, moçada, eu quero que você entenda que o espelho esférico é como se fosse uma esfera. É uma esfera, é uma bola, e essa bola, essa esfera tem um centro. O centro da esfera tá ali. Eu tracei na diagonal o eixo principal que nós estamos, que você está vendo aí. Eixo principal é em cima do diâmetro e nós temos o centro desta esfera, correto? Agora imagine, e essa esfera ela é refletora tanto por dentro quanto por fora. Agora imagine, moçada, você pegar uma faca, por exemplo, um facão, uma espada, e cortar um pedaço dessa esfera. A hora que você cortar o pedaço da esfera, o que vai acontecer? Você vai ter como se fosse uma calota, tá? Ou seja, você vai ter a parte interna, você continua tendo o centro na mesma posição, você vai ter a parte interna refletora e a parte externa refletora também. Estamos entendidos? Então você tem como se fosse uma calota daquela esfera inicialmente. Agora, se essa calota, a parte refletora, for a parte interna, como vocês estão vendo aí, nós temos o que chamamos de espelho côncavo. Ou seja, a parte interna, como se fosse a parte interna da colher refletora, o espelho côncavo. Se a parte refletora for a parte externa dessa calota, nós chamamos de espelho convexo. Estamos entendidos? Esse é o primeiro passo, logicamente, a introdução aí a respeito dos espelhos, ok? Estamos entendidos a situação? Bacana. Agora, olha só. Logicamente, moçada, você vai falar assim, professor, mas espera lá. Então, toda vez que eu tiver que representar um espelho, eu vou ter que ficar desenhando uma esfera, cortar ela, mas eu nem sei fazer a situação tridimensional. Eu vou ter que fazer aquela calota e vai ficar difícil, claro que vai. Então, o que a gente faz? Em física, como eu falei, não precisamos saber desenhar nada. Nós precisamos saber representar as situações, beleza? Então nós vamos representar tanto o espelho côncavo quanto o espelho convexo como se fosse uma reta. Vai ser uma reta normal, tá? Vai ser uma reta. E nessa reta nós vamos colocar lá alguns tracinhos para saber se o espelho é côncavo ou se o espelho é convexo. E a partir disso, nós vamos traçar o que chamamos de raios notáveis. Moçada, em geral a galera acaba não dando muita bola nesse início, porque é muito fácil e já quer ir para a equação de Gauss, mas não entende que você só vai conseguir analisar o exercício lá utilizando a equação de Gauss, ampliação e tudo mais, se você entender na essência a formação da imagem. E a formação da imagem começa com os raios notáveis que a gente vai ver agora. Beleza? Então bora lá para ver como que isso aí funciona. Olha só, esse é o espelho côncavo. Você tá vendo que no espelho côncavo você tem uma reta normal ali, né? E você tem aqueles 3 risquinhos ali. Aqueles 3 risquinhos é para dizer que ali é as costas do teu espelho, tá? Ali naqueles 3 risquinhos são as costas do teu espelho, ou seja, a parte refletora é a parte interna. Então nós temos um espelho côncavo, beleza? E aí nós temos 3 pontos. O vértice, que é o ponto sobre o espelho, o foco e o raio ou centro de curvatura, que era o centro da esfera, que consequentemente o centro da esfera, a distância do centro até a extremidade é a distância do raio. O ponto médio entre o raio e o vértice a gente chama de foco, beleza? Então esse é o nosso espelho côncavo que vocês estão vendo aí. Aí olha só, o que acontece, moçada? O primeiro raio notável que nós vamos ver vai ser o seguinte: todo raio que vai incidir paralelo ao eixo principal, ele vai passar pelo foco, tá vendo? Então, o raio que incidiu na direção paralela ao eixo principal, que está em vermelho ali, ele vai incidir e passar pelo foco,
beleza? Agora, se eu pegar um raio de luz e incidir na direção do foco, esse raio ele bate no espelho e volta como? Volta paralelo, como vocês estão vendo ali. Então você tem que saber esses dois primeiros raios notáveis. O raio que incidiu paralelo ao eixo principal, bateu no espelho, como o espelho é curvo, ele bateu no espelho e voltou pelo foco. E o raio que incidiu na direção do foco, como estão vendo ali, passando pelo foco, ele bate e volta paralelo. Agora, se um raio incidir na direção do vértice, passando em cima do vértice, lá naquele pontinho em cima do espelho, com um certo ângulo, que eu chamei de alfa, ele vai bater no espelho e vai retornar com o mesmo ângulo alfa. Ou seja, o raio vai ser simétrico a ele, como vocês viram. E se um raio de luz incidir sobre o centro de curvatura, ou o raio ali sobre o ponto R, que pode ser chamado de R de raio ou C de centro, ele vai bater no espelho e vai voltar exatamente, olha só, deixei em vermelho, ele vai voltar sobre o raio sem sofrer desvios. Estamos entendidos? Inclusive, você vai anotar aí que no espelho côncavo, como você acabou de perceber, o raio de luz, ó, você tem que saber essas situações. Incidiu paralelo, voltou pelo foco. Incidiu pelo foco, voltou paralelo. Incidiu pelo vértice, voltou com o mesmo ângulo. Incidiu sobre o centro ou raio de curvatura, ele volta sobre o centro ou raio sem sofrer desvios. Esses são os 4 raios notáveis do espelho côncavo. Eu quero que você anote aí e perceba essa situação, que você percebeu que o raio de luz ele passa efetivamente pelo foco. Então, se ele passa pelo foco, você vai colocar que a distância focal do espelho côncavo ela é chamada de foco positivo ou foco real. Quer dizer que o raio de luz está passando sobre o foco. Então, no espelho côncavo, nós temos foco real, a distância focal sempre vai ser positiva. Beleza? Ah, professor, beleza, professor, eu entendi, então, no espelho côncavo, né? Então, não vou precisar fazer um desenho, vou precisar fazer uma representação, como eu mostrei para vocês, consequentemente, e aí eu vou traçar os raios. De novo, incidiu paralelo, voltou pelo foco. Incidiu pelo foco, voltou paralelo. Incidiu no vértice com ângulo, ele retorna simétrico a ele com o mesmo ângulo. Incidiu pelo centro ou raio de curvatura, ele retorna sem sofrer desvios. Você vai falar, professor, eu vou utilizar essas características também para o espelho convexo? Vai, com as mesmas características. Mas, professor, o espelho ele bate e reflete. Como seria no espelho convexo? Vamos ver como que agora vai funcionar. Você vai ver que vai ser uma alegria. O espelho convexo, moçada, como vocês estão vendo, na verdade o desenho é o mesmo. Só mudou, tá vendo aqueles 3 risquinhos, 4 risquinhos que está ali em cima? Então a única diferença é que ele mudou, em vez de ser na frente do espelho, agora ele vai ser nas costas do espelho. Ou seja, ali é para dizer, aqueles risquinhos para dizer que ali é as costas do espelho. A parte refletora é a parte oposta, beleza? Então agora é como se estivesse olhando pela parte de fora da colher, a parte convexa. E nós vamos fazer a mesma coisa, traçar os raios notáveis. Percebam lá, todo raio que incide paralelo, você vai falar, professor, mas espera lá, o raio que incide paralelo, como é um espelho, ele vai ser refletido lá para cima. Ele vai ser refletido lá para cima, mas se você fizer o prolongamento deste raio, você vai perceber que o prolongamento vai passar exatamente pelo foco do espelho. Então, na verdade, agora, o raio que incidir paralelo ao eixo principal, ele vai bater no espelho. Como o espelho tem uma curvatura, esse raio vai ser refletido lá para cima. Você vai falar, professor, mas não passa pelo foco? Passa. O prolongamento dele, o prolongamento desse raio vai passar pelo foco, beleza? Agora, se nós incidirmos um raio de luz na direção do foco, notem que o raio de luz ele não passa pelo foco, porque é um espelho, né? O raio de luz vai vir, vai bater. Esse raio de luz é como se fosse, pense você com uma ponteirinha laser na mão. Ele vai bater no espelho e vai ser refletido. Olha lá, ele está na direção do foco, tá vendo? Mas ele bate no espelho e volta paralelo, porque todo raio que incide na direção do foco volta paralelo. Então o raio de luz não passa pelo foco, é o prolongamento. Assim como todo raio que incide no vértice com ângulo, a mesma coisa, volta com o mesmo ângulo simétrico a ele, tá? E todo raio que vai incidir na direção do centro ou lá do raio de curvatura, lá, ó, ele está na direção do raio. Ele vai bater e vai voltar sem sofrer desvios, exatamente como no espelho côncavo. Então, moçada, no espelho convexo, você percebeu agora
que não é o raio de luz que passa pelo foco ou pelo centro, mas sim o prolongamento. Então, nós vamos chamar o foco do espelho convexo de foco virtual, ou seja, essa distância focal, ela vai ser negativa, beleza? Isso é extremamente importante, que você vai anotar aí e não vai esquecer. Então, moçada, mais uma vez, nos espelhos convexos e côncavos, na verdade, os raios notáveis são os mesmos. Incidiu pelo foco, volta paralelo, incidiu paralelo, volta pelo foco, incidiu com ângulo no vértice, volta com o mesmo ângulo, incidiu na direção do centro ou do raio de curvatura, ele volta sem sofrer desvios. As diferenças, quais são as diferenças? É que no espelho côncavo nós temos foco positivo, chamado de foco real, e no espelho convexo nós temos foco negativo, chamado de foco virtual. Belezinha? E é com esses raios, não vou precisar usar os 4, vou usar 2 só. São com esses raios que nós vamos agora construir as nossas imagens. A imagem formada por espelho côncavo e por espelho convexo e suas características. Então, bora lá, gente! Então, olha só, vamos construir a imagem primeiramente do espelho convexo. Por que do espelho convexo, professor? Porque o espelho convexo, eu vou falar para vocês que ele só tem um tipo de imagem. Então, eu construí aqui meu espelho. Tá vendo aqui, ó? Aqui para dizer que aqui é as costas do espelho. A parte refletora é esta parte. Então, a curvatura desse espelho está aqui, como nós acabamos de ver lá nos raios notáveis. E eu coloquei aqui os pontos, o vértice, o centro ou raio de curvatura. E lembrar que a distância focal, esse foco é o ponto médio, está bem no meio entre o centro e o vértice, ou seja, é a metade do raio, beleza? E agora nós vamos, através desse O é o objeto, então este O será o tamanho do objeto, tá? A altura desse objeto. Eu desenho uma seta para que a gente possa ter uma orientação se é para cima ou é para baixo. Então, olha só, primeiro raio notável, lembra? Todo raio que incide paralelo, ele vai para o foco. Então, eu quero que você entenda que o raio de luz mais ou menos paralelo aqui, né? Como eu falei para vocês, é uma representação. Então, o raio de luz, ele vai incidir paralelo ao meu eixo principal, olha só, incidiu paralelo ao eixo principal, mas não esqueça que é o espelho tem uma curvatura aqui, então esse raio ele vai bater no espelho e vai ser refletido lá para cima, só que não esqueça que mesmo que ele seja refletido lá para cima, ó, ele foi refletido lá para cima, se você fizer o prolongamento deste raio, olha só, o prolongamento desse raio passa exatamente pela distância focal. Tá vendo? Então o raio de luz bateu no espelho e foi refletido lá para cima, mas o seu prolongamento está na direção do foco. Esse é o nosso primeiro raio notável. Eu vou precisar só de 2 para construir a imagem, quer ver? Outro raio de luz que eu vou fazer é todo raio que incide no vértice com ângulo. Eu vou até fazer de outra cor aqui, para que você possa visualizar melhor. Então, fazer de verdinho. Todo raio de luz que incide no vértice com um certo ângulo, ele vai, ó, incidiu no vértice com um certo ângulo. Ó, incidiu no vértice com um certo ângulo. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo θ. Incidiu no vértice com ângulo, ele vai refletir simétrico a ele com o mesmo ângulo. Eu sei que você vai falar assim, professor, mas como é que eu vou fazer bem bonitinho aqui essa reta? O ângulo bem certo igual ao outro, eu vou fazer maior ou menor. Sabe o que você pode fazer? Você pode vir fazer o seguinte, você pode medir aqui o tamanho da imagem, do objeto que eu fiz. Tá vendo? Esse objeto que eu fiz com 23 centímetros. E eu vou projetar logo abaixo dele os mesmos 23 centímetros. Tá vendo? Tá, vai dar aqui, ó. Vou fazer um pontinho aqui. Quer dizer que o raio que incidiu com um certo ângulo, a hora que bate no espelho, a hora que ele refletir, ele vai ter que passar pela mesma distância lá da onde saiu. Aí eu faço simétrico com o mesmo ângulo. Olha só, quer dizer que se eu fizer isso aqui, ele refletiu aqui, e este ângulo aqui também é o mesmo ângulo θ. Tá vendo? Aí você fala assim, professor, mas espera lá, esse raio de luz bateu no espelho e refletiu para lá, esse bateu e refletiu para cá. Esse raio refletido com esse raio refletido não vão se encontrar? Não. Os raios refletidos não se encontram,
mas os seus prolongamentos, eu prolonguei esse e foi pro foco. Eu vou pegar esse daqui agora e vou prolongar ele lá para trás do espelho. E se eu prolongar este raio de luz lá para trás do espelho, neste ponto quer dizer que os raios refletidos, o prolongamento, esses raios se encontraram. Então é aqui que vai ser formada a minha imagem. Ou seja, aqui nós temos a imagem. Eu quero que você perceba as características desta imagem. Antes de mais nada, o é o tamanho do objeto, I é o tamanho da imagem. E não vai esquecer também aquilo que nós já vimos lá em espelhos planos, tá? A distância que o objeto se encontra do espelho, nós chamamos de P. A distância que a imagem é formada do espelho, nós chamamos de P'. Consequentemente, isso nós vamos ver na sequência com a equação de Gauss, beleza? Mas a princípio você não pode esquecer. E a partir disso nós vamos fazer o quê? Colocar as características da imagem. Fala, professor, quais são as características da imagem? As características da imagem, moçada, ela é menor, ou seja, ela tem um tamanho menor que o objeto, como você já percebeu aqui, olha o tamanho do objeto. Olha o tamanho da imagem. Então ele produz uma imagem menor. Ele produz uma imagem direita, ou seja, ela não é uma imagem de ponta cabeça. Ela tem a mesma orientação do objeto. E ela é uma imagem chamada imagem virtual. Você vai falar, professor, o que é uma imagem virtual? É que nem para objetos reais, o espelho plano fornece imagem virtual, beleza? Ah, professor, não lembro direito do espelho plano. Então vai aqui na playlist de física, tá? Dá uma olhadinha lá na parte de óptica geométrica e lá tem aula de espelhos planos, tá? Você vai lembrar o que é uma imagem virtual. Na verdade, é uma imagem que não pode ser projetada. Como acontece, por exemplo, o multimídia, ele projeta uma imagem na parede. Esta imagem projetada é chamada de imagem real. A imagem virtual é aquela imagem que você não pode projetar, correto? Então, moçada, estas são as características da imagem formada por um espelho convexo. E aqui o que eu vou falar para vocês? As características dessa imagem, ela não depende do P, ou seja, da distância do objeto até o espelho. Não importa se o objeto está mais perto ou se o objeto está afastado. O espelho convexo, ele vai fornecer a imagem sempre menor, direita e virtual. Você tem que saber as características. A hora que aparecer na sua prova, a hora que alguém te perguntar, professor, quais características formadas por espelho convexo? Menor, direita e virtual. Menor, direita e virtual. Independente do que aconteça, a imagem formada por um espelho convexo de objetos reais é menor, direita e virtual. Menor, direita e virtual. Estamos entendidos a situação? Inclusive, esse espelho é utilizado muitas vezes aí no lado direito do retrovisor do carro. Professor, por quê? Por que usa esse espelho convexo, às vezes, para colocar em gôndolas do mercado, por exemplo, e no lado direito do retrovisor do carro, se ele fornece uma imagem menor? Realmente é imagem menor, só que ele aumenta o campo de visão, tá? Então o espelho convexo é utilizado justamente por aumentar o campo de visão, mesmo produzindo uma imagem menor. Estamos entendidos a situação? Estas são as 3 características da imagem formada por um espelho convexo. Ah, professor, o espelho côncavo. O espelho côncavo é uma alegria. Vamos ver na sequência. Bora lá. Então agora, moçada, a gente vai construir a imagem formada, ou as imagens formadas por um espelho côncavo. Bom, a diferença do espelho côncavo para o convexo é que agora, no espelho côncavo, a imagem vai depender da posição do objeto. Então a primeira situação que nós vamos fazer é o seguinte: o objeto estando atrás do C, ou seja, do centro de curvatura. Isso quer dizer que o P, o que é o P? O P é a distância do objeto até o espelho. Olha o espelho côncavo aqui, a mesma coisa, só que agora os risquinhos estão aqui atrás. Quer dizer que a parte refletora é a parte interna desta curva, como se fosse a parte interna da colher, correto? Ou seja, objeto atrás do centro de curvatura. O P vai ser maior do que o raio. A distância do objeto ao espelho vai ser maior. O C, não esqueça, representa o ponto onde é o raio de curvatura do espelho. Beleza? E como que será
esta imagem? Bom, vamos utilizar os raios notáveis, né? Como nós acabamos de fazer no espelho convexo. Todo raio que incide, e este raio incide paralelo ao eixo principal, olha só, coloquei o raio de luz, estão vendo lá, incidiu paralelo ao eixo principal, você sabe que o raio que incide paralelo ao eixo principal é o espelho côncavo, então ele bate no espelho e vai para o foco. Então ele bate no espelho, está aqui, ele vai na direção do foco. Este é um raio notável que nós precisamos para construir a minha imagem. Foi para o foco. Bom, agora vou utilizar outro raio notável. Vou utilizar aquele lá, ó, todo raio que incide na direção do vértice com ângulo. E agora nós já sabemos fazer esta situação. Então, olha só que bacana. Incidiu na direção do vértice, no vértice com um certo ângulo θ, ele bate no espelho e reflete com o mesmo ângulo. Aí vem aquela situação, ah, professor, como que eu sei que eu vou fazer o ângulo bem certinho igual ao incidente? É só você vir aqui, ó, ver o tamanho da sua imagem, nesse caso a imagem também tem 23 centímetros, eu vou fazer um pontinho logo abaixo aqui, ficou 22 e pouquinho, um pontinho, né, esse tamanho eu projeto aqui para baixo, e simplesmente faço o meu raio passar por aquele pontinho e pronto. Olha só o raio refletido. Quer dizer que este ângulo aqui do raio refletido também é o mesmo ângulo θ. E percebam, aonde os raios de luz se cruzaram é onde vai ser formada a minha imagem. Então a imagem, ela está aqui. Olha só que bacana. Esta imagem, lembrando que a distância do espelho até essa imagem nós chamamos de pelinha. E agora nós vamos escrever aqui quais são as características dessa imagem, assim como nós fizemos no espelho convexo. Primeiro, ela ficou uma imagem maior, menor ou do mesmo tamanho do objeto? Você percebe no visual, é uma imagem menor, ou seja, quando o objeto está atrás do centro de curvatura do espelho côncavo, a imagem é menor. Aí você olha, ela ficou uma imagem direita, ou seja, na mesma orientação, ela inverteu. Percebe-se, por isso que eu desenho inclusive uma seta, para você saber onde que é a parte de cima, onde é a parte de baixo. E você percebe que em relação ao nosso eixo principal aqui, ó, ela ficou uma imagem de ponta cabeça, uma imagem invertida. Então, ela chama-se de imagem invertida. E percebam, moçada, diferentemente do espelho convexo, onde a imagem foi formada lá na parte de trás do espelho, né? A imagem do espelho convexo é formada do mesmo lado do risquinho. E se a imagem for formada do mesmo lado desses risquinhos, quer dizer que é dentro do espelho. Quer dizer que é uma imagem que eu não posso projetar, é uma imagem virtual, como eu acabei de falar para vocês. Neste caso, a imagem foi formada do lado contrário desses risquinhos, ou seja, é formada para fora do espelho. Nós chamamos esta imagem de imagem real. Isto quer dizer, imagem real é uma imagem projetada. Eu posso projetar esta imagem. Lógico, é uma representação. Você fala, ah, professor, a imagem forma-se fora do espelho? Sim. Se eu coloco um espelho aqui, faço um arranjo com espelhos e um objeto, eu posso projetar a imagem desse objeto lá na parede, por exemplo. Estamos entendidos? Você vai falar, professor, a imagem aparece de ponta cabeça? Aparece. Se você tiver aí na sua casa uma colher bem novinha, se você pegar e olhar uma certa distância na parte interna dela, você vai perceber que se aparece pequenininho e de ponta cabeça. Beleza? Tranquilo? Mas esta é a primeira, é uma das 5 imagens formadas para o espelho côncavo. A primeira, quando o objeto está atrás do centro de curvatura. A imagem é menor, invertida e real. Agora eu vou colocar o objeto sobre o centro de curvatura e vamos ver o que acontece. Bora lá para a segunda imagem. Agora, o segundo tipo de imagem formada para o espelho côncavo é quando o objeto está sobre o seu centro de curvatura, ou seja, o P, que é a distância do objeto até o espelho. Ó, a distância do objeto até o espelho, eu chamo de P, vai ser igual ao raio, ou seja, o objeto estará sobre o centro de curvatura. Professor, o que eu vou fazer? A mesma maneira que nós fizemos anteriormente. Bora lá. Todo raio que incide paralelo, vou fazer aqui, todo raio que incide paralelo ao meu eixo principal,
ele bate no meu espelho, ó, incidiu paralelo, ele bate no meu espelho e vai para onde? Ele vai para a direção do foco. Incidiu paralelo ao eixo principal, ele bate no espelho e vai para o foco. Assim como o segundo raio de luz, incidiu na direção do vértice com um ângulo, lembre-se. Incidiu na direção do vértice com um ângulo, ele vai bater no espelho e vai voltar com o mesmo ângulo, como nós tínhamos feito anteriormente. É só você medir esta distância aqui, que é o tamanho do objeto. Aqui deu mais ou menos 15 centímetros. Aqui, ó, vai dar exatamente sobre esse ponto. E você vai traçar o raio refletido sobre o vértice. E você vai perceber uma situação onde os raios de luz se encontraram, é onde formará a sua imagem. Então percebam, moçada, que a imagem vai ser formada logo abaixo do objeto aqui, a imagem. Lembrando que a distância do espelho até a imagem nós chamamos de P', e nesse caso o P caiu. O P vai ser igual ao P', e nós vamos colocar as características da imagem. Se você percebeu aqui, ó, não vai dar para enxergar, mas se você desenhar no seu caderno aí, ó, 15 centímetros, 15 centímetros. Ou seja, objeto e imagem têm o mesmo tamanho. Então nós temos uma imagem igual. Quando eu digo igual, quer dizer do mesmo tamanho. Percebe que a imagem ela continuou invertida, ou seja, de ponta cabeça. Então, ela continua sendo uma imagem invertida. E lembre-se, ela formou do mesmo lado do risquinho ou na frente do risquinho aqui do espelho? Ah, professor, formou na frente do espelho, ou seja, para fora do espelho. Então, a imagem que eu posso projetar é uma imagem real. Você tem que se lembrar, tem que saber as características. Primeiro, quando o objeto está atrás do centro de curvatura, a imagem é menor, invertida e real. Quando o objeto está sobre o centro de curvatura, é uma imagem igual, invertida e real. Ou seja, quando P é igual ao R, a distância do objeto até o espelho equivale ao raio de curvatura. Belezinha? Agora, sabe o que a gente vai fazer? Vamos colocar esse objeto entre o foco e o centro. Vamos aproximar mais esse objeto do espelho e vamos ver o que acontece. Bora lá. Agora eu coloquei o objeto entre o foco e o centro de curvatura. Ou seja, o P, que é a distância do objeto até o espelho, é menor que o R. O R está localizado no centro, eu coloquei o objeto mais próximo. Como que será que vai ser a característica da imagem? Ah, professor, eu não sei. Então a gente vai construir. Vamos lá? Bom, vamos. Só vamos, galera. Só vem comigo. Todo raio que incide paralelo, olha só, aqui está o objeto. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele vai passar por onde? Incidiu paralelo, ele vai passar pelo foco. Então ele vai passar pelo foco e vai embora. Esse raio refletido vai embora para lá. Tá vendo? Eu fiz o objeto um pouquinho menor. Por quê? Porque eu já sei quais são as características da imagem. E você também vai saber depois de assistir toda essa aula, é claro. Todo raio que incide no vértice com o mesmo ângulo. Olha só, incidiu incidiu aonde, professor? Eu me perdi um pouco. Incidiu no vértice. Olha só, incidiu no vértice. Aqui você tem um ângulo θ. Ele vai bater no espelho e vai refletir com o mesmo ângulo. Lembre-se, ah, professor, como é que eu vou fazer o ângulo aqui bem certinho, bem bonitinho? Você vê em média aqui, ó. O tamanho do objeto tem 11 centímetros. Eu vou projetar embaixo os mesmos 11 centímetros, faz um pontinho. E é só você fazer o raio passar por ali. E olha só o que acontece. Raio refletido com o mesmo ângulo e foi embora para lá. Aqui o mesmo ângulo θ. Tá vendo aonde os raios refletidos se encontraram? Quer dizer que ali você vai construir a sua imagem. Então tá lá, olha só. Ficou uma imagem. Olha o tamanhão da imagem. Lembrando que a distância do espelho até a imagem a gente chama de P'. E agora, só de você olhar no visual, você já sabe as características. Ela é uma imagem maior do que o objeto. Então, vou colocar aqui. Agora, ela se tornou uma imagem maior. Mas a diferença é que ela continua sendo uma imagem invertida. Ela é uma imagem invertida. E ela continua sendo uma imagem real, porque ela está fora do espelho, está ao lado contrário dos risquinhos. Então está para fora do espelho. É uma imagem real que pode ser projetada. Então, quando o objeto está entre o foco e o vértice,
quer dizer que a imagem é maior, invertida e real. Belezinha? E agora, o que eu vou continuar fazendo? Você percebeu que eu estou aproximando o objeto? O objeto estava lá longe, atrás do centro de curvatura. A imagem é menor, invertida e real. Em cima do centro, igual, invertida e real. Entre o centro e o foco, maior, invertida e real. E agora eu vou aproximar mais ela e vou colocar sobre o foco. E o que acontece? Vamos ver. Professor, e agora? Eu coloquei o objeto sobre o foco. Ou seja, a distância entre o objeto e o espelho é igual à distância focal, ou metade do raio. Lembrar que o foco equivale a metade do raio de curvatura. Como que vai ser a imagem, professor, agora? Vamos traçar os raios notáveis. Então, olha só, aqui comigo, todo raio que incide paralelo, ó, incidiu paralelo, ele vai para onde mesmo? Fala, professor, tá chato isso já. Eu sei, mas a gente precisa saber, moçada. Isso é a parte principal para que depois a gente entre na equação de Gauss, ampliação, e vai ser uma alegria. Incidiu paralelo, vai para onde? Foi para cá, ó. Vem para cá, ele vai pro foco. Incidiu paralelo, ele vai na direção do foco e vai embora e reflete para lá. Assim como, se o raio de luz incidir na direção do vértice, mesma coisa que eu falei para vocês, ó, incidiu no vértice com um ângulo, ele vai, aqui o ângulo θ, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo θ. Lembre-se, faz o tamanho aqui, ó, e o tamanho desse objeto, você projeta para baixo, tá mais ou menos correto, ele vai ser refletido na direção com o mesmo ângulo θ. E você vai perceber, você fala assim, professor, a imagem, ela é formada pelos raios refletidos quando se encontram. Isso. Quando os raios refletidos se encontram, eles formam a imagem. Mas você percebeu que esses dois raios aqui, eles são paralelos? Então quer dizer que eles não vão se encontrar aqui. E muito menos vão se encontrar, ó, eu posso até fazer o prolongamento para cá, ó. Se eu fizer o prolongamento desse raio para cá e fizer o prolongamento desse raio para lá também, ó, esses raios não vão se encontrar. Então quer dizer que não forma imagem, professor? Não. E é isso que nós vamos chamar aqui, ó. Quais são as características? Bom, eu digo que eu posso falar para você que não forma uma imagem. Ou eu posso dizer, chamar também de imagem imprópria. Ou posso dizer que ela forma-se no infinito. Porque a gente sabe, né, teoricamente, retas paralelas podem se encontrar no infinito. Então, moçada, o que acontece? Quando você coloca o objeto exatamente sobre a distância focal, eu digo que os raios luz não se cruzam, quer dizer que não há formação de imagem. Mas também eu posso dizer chamar de imagem imprópria, ou falar que ela forma-se no infinito. Quer dizer que, como os raios provenientes do foco saem paralelos, como a gente acabou de ver nos raios notáveis. Essa minha resposta aqui era prevista, porque a gente viu assim, bom, se todo raio que incide paralelo vai para o foco, todo raio que incide pelo foco volta paralelo, e o objeto está sobre o foco. Então, todos os raios que saírem daqui, eles vão sair paralelos, então não se encontram. Quer dizer que eu chamo as características da imagem, são estas aqui. Que legal, né, professor? Acabou. Não, tem a quinta imagem, porque eu posso pegar esse objeto e trazer esse objeto um pouquinho mais próximo, colocar o objeto entre o vértice e o foco. Professor, mais uma. É só mais uma e acabou. Então, vai lá, a última. Bora lá, gente. E agora a nossa última imagem é quando o objeto está entre o vértice e o foco. Ou seja, quando P, a distância entre o objeto e o espelho, é menor que a distância focal, como estão vendo aqui. Como que vai ser a imagem? Bora lá construir a mesma coisa. Vamos lá, gente. Todo raio que incide paralelo... eu já cansei. É o último, eu prometo. Todo raio que incide paralelo, ele bate no espelho e vai para onde? Ele bate no espelho e vai na direção do, ó, foco. E foi embora para lá. Belezinha? Todo raio que incide no vértice com ângulo, olha lá, ele incidiu no vértice com um ângulo, olha só, incidiu no vértice com um ângulo θ, ele vai ser refletido aqui com o mesmo ângulo. Agora eu vou medir aqui para ficar mais fácil, aquela mediçãozinha que eu mostrei para vocês, mais ou menos aqui, olha só, refletiu com o mesmo ângulo. Tá vendo? Tracei os dois raios notáveis e basicamente foi esses dois raios que eu utilizei.
Você vai falar, professor, mas pera lá, agora deu ruim porque esses dois raios eles estão se afastando e eu sei que a imagem é formada quando os dois raios se encontram. Então os dois raios não vão se encontrar aqui? Não. Então não forma imagem? Opa! Eles não se encontram na frente do espelho, ou seja, não se encontram na parte real do espelho, que é fora do espelho. Mas se você fizer o prolongamento desse raio lá para cima, olha só, fiz o prolongamento deste raio lá para cima. E se eu fizer o prolongamento deste raio, que incidiu aqui pelo foco, lá para cima, olha só, se eu fizer o prolongamento do raio refletido, olá, ó, eles se encontraram. Mas o prolongamento se encontra onde? Na parte virtual do espelho. Então, olha só aonde formou a nossa imagem. Lembrando que a distância da imagem ao espelho é chamado de pelinho. Tá vendo? E agora nós podemos escrever as características da imagem. Primeiro, maior, menor, igual. Tá no visual. É uma imagem maior. Ficou uma imagem invertida? Você fala, não, professor, ó, agora ficou com a mesma orientação, ficou em pé. Ah, então uma imagem chamada de imagem direita. E percebam, moçada, olha agora a situação. Está vendo que ela está formada do mesmo lado dos risquinhos? Ou seja, o mesmo lado do risquinho é dentro do espelho. Esta dentro do espelho é a parte virtual. Fora do espelho é a parte real. Então, nós temos uma imagem virtual desta situação. Estas são as 5 imagens formadas pelo espelho côncavo, belezinha? O que eu preciso que vocês saibam, moçada? Tem que saber isso de cabeça. A hora que falar para você tem que vir na sua cabeça. Como assim, professor? Ó, vou repetir rapidinho. Espelho convexo só tem um tipo de imagem: menor, direita e virtual. Vou repetir. Espelho convexo só tem um tipo de imagem: menor, direita e virtual. Espelho côncavo tem 5 tipos de imagens. Olha só, você tem que saber isso, moçada. Apareceu, tem que dar um estralo na sua cabeça, tem que pensar nisso. Objeto, espelho côncavo, objeto atrás do centro, imagem menor, invertida e real. Em cima do centro, quando o objeto está sobre o C, a imagem é igual, invertida e real. Quando o objeto está entre o centro e o foco, a imagem é maior, invertida e real. Quando o objeto está em cima do foco, não forma imagem própria. E quando o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem é maior, direita e virtual. Estamos entendidos a situação? Vou falar para vocês, moçada. Ah, professor, eu tenho dificuldade em espelhos. Eu vou fazer exercício com a equação de Gauss, eu não consigo, dá errado. Aí eu pergunto para você, então como que é a imagem formada por espelho côncavo quando o objeto está entre o foco e o vértice? Não sei. Então não adianta. Primeiro passo, moçada, você tem que saber isso aqui. Você tem que saber isso e de maneira, assim, ágil, de maneira rápida, tá? Apareceu onde que está o objeto, você tem que saber onde que é a imagem. Tem que saber onde que é a imagem. Senão, não vai adiantar você tentar estudar a equação de Gauss, ampliação, se você não sabe as características. Então, bora estudar, moçada. Vamos, vai aí no seu caderno, na sua casa, você faz de novo as imagens e vai ser uma alegria. E o que vocês precisarem, qualquer dúvida, porque eu sei que você já se inscreveu no canal, você também pode ir lá no Instagram e seguir a gente lá no Instagram também. Qual, professor? Aquele que você sempre tira dúvida e sempre manda dúvidas aqui pra gente e conversa com a gente, que é uma alegria. Sim, lá no Na Estrada com os próprios, moçada. Um grande abraço pra vocês. Digam tchau pra mim. Tchau. Ai, que alegria, gente.